Oi, gente! Para quem não me conhece, eu sou a Adri. No vídeo de hoje eu vou contar um pouco o que está acontecendo, qual é a situação dos estudantes nos Estados Unidos. Tem sido um dos assuntos mais falados no momento. Ainda tem muito estudante, familiar, com dúvida do que está acontecendo, do que fazer, quais são os próximos passos. A gente teve uma notícia meio inesperada nesse dia 6. Então, pegou todo mundo de surpresa, então esse vídeo vai servir para tirar algumas dúvidas, para clarear um pouco a situação e também dar um direcionamento sobre o que fazer. E por isso eu convidei hoje um advogado de imigração para explicar um pouco o que está acontecendo e quais são algumas alternativas. Doutor Alexandre, muito obrigada por ter aceitado o convite para participar desse vídeo comigo hoje. Vai com certeza ajudar muitos estudantes que estão preocupados, muitos familiares também. Obrigado pelo convite, realmente é um prazer estar aqui e a gente poder contribuir aí respondendo algumas das dúvidas aí que estão surgindo e que não são poucas, né? Doutor Alexandre, então a primeira dúvida. Os vistos que precisam ir embora dos Estados Unidos com essa nova lei é o F1 e o M1, é isso? Tá, F1 e M1 são os vistos de estudante cuja regulamentação, desde quando eles foram criados, é que aulas 100% online não qualificariam. Ou seja, você precisa ter um componente de aulas presenciais, né? Ou presencial junto com online ou 100% presencial. Então, o F1 e o M1 agora, que estão 100% online em decorrência da pandemia, eles não poderão ser renovados, ou seja, aqueles alunos não vão ter mais o direito ao visto. Na verdade, essa lei sempre existiu. O que o ICE, né, através do SEVP, que é o Student Exchange Visitor Program, fez? Ele colocou isso como uma exceção, devido à pandemia, devido à situação em geral, e deixou que os vistos continuassem vigentes mesmo com aulas online. Só que chegou agora, o ICE tomou uma postura do tipo, não vamos estender mais essa exceção. Vai ter que ser seguida a regra que sempre existiu, que é aula presencial, que pode ter um componente online, mas predominantemente presencial. As escolas têm até 1º de agosto agora para informar a imigração, ao SEVP, se as aulas serão presenciais ou vão continuar 100% virtuais. E se a escola decidir por continuar com as aulas online, em teoria já não vai ter mais nenhuma emissão ou nenhum visto válido de F1 ou M1 para estudantes destas instituições. Então é bom fazer essa distinção, porque não é simplesmente vamos dizer assim, uma regra que pega todo mundo. Quem está em escola que está tendo aula presencial não vai ser afetado. Quem está em escola que tem aula híbrida, presencial e online, não será afetado. É simplesmente aqueles estudantes que estão em instituições com aula 100% online, seja por imposição da cidade, do condado ou do estado em relação às medidas de prevenção do contágio do Covid-19. Tem muita história, como fala, fake news, né? Na verdade, isso não veio do presidente, não foi uma ordem executiva, isso não teve interferência da administração do governo, e sim foi a agência SEVP, né? Student Exchange Visitor Program, como a gente falou anteriormente, que faz parte do ICE, que é o Immigration and Customs Enforcement, que decidiu não renovar uma exceção que eles tinham aberto aí para os estudantes que estavam com visto F1 e M1, estudando em aulas online, excepcionalmente por conta da pandemia. Vale lembrar que são 1.100.000, cerca de 1.100.000 estudantes com vistos dessa natureza aqui nos Estados Unidos, muitos em faculdades renomadas, inclusive algumas instituições já entraram com ações na justiça contra o governo, alegando que isso seria prejudicial à própria sobrevivência da escola, que não pode abrir por determinação de alguma autoridade local, mas ao mesmo tempo vai perder os estudantes por determinação federal da suspensão do visto. Harvard, né, entrou com uma ação mais forte e o MIT também. Stanford entrou ontem também. Isso eu não sabia. Porque isso vai de fato prejudicar muitas universidades, né? É uma quantidade imensa de estudantes. A estimativa é que são 1.100.000 estudantes, ou seja, é um número bem representativo de estudantes internacionais aqui nos Estados Unidos. É muita gente mesmo, né, que acaba sendo impactada com essa decisão. Outra dúvida que o pessoal tem perguntado bastante: quem está no Brasil,
ou quem está em outro país, que foi passar esse período de pandemia fora e agora vai querer retornar para fazer o fall, para fazer o outono presencialmente aqui nos Estados Unidos, isso vai ser permitido? A entrada deles é permitida ou eles também vão ser barrados? Então, aí você está lidando com dois fatores. Primeiro, quem está fora dos Estados Unidos tem que, obviamente, se preocupar e se certificar de que a escola vai ter aula presencial, para que então esse candidato se qualifique ao visto, e vai ter que prestar atenção no segundo fator, que é o travel ban, que foi uma suspensão de viagem sanitária por motivos de contágio do Covid, ou seja, por motivo de barrar ou diminuir o contágio do Covid. Em números gerais, o travel ban afetou basicamente 2.200.000 entradas aqui nos Estados Unidos, né, de brasileiros. Para quem ainda está no Brasil para começar o fall, na verdade é uma combinação dessas duas restrições. Você tem que ter uma escola que tem aula presencial e você tem que obedecer os 14 dias, né, de quarentena antes de entrar aqui nos Estados Unidos. E para aqueles estudantes que já se formaram agora no Spring e eles estão cumprindo o período de OPT, aquele período que pode trabalhar nos Estados Unidos depois de se formar. Eles não serão afetados com essa nova decisão, porque eles não têm nem aula presencial e nem aula online para cumprir, né? Então, isso não vai afetar quem já se formou e ainda está cumprindo o período para fazer o OPT? Sim, o OPT, né, que é o Optional Practice Training, como você falou, que é a autorização de 1 ano para trabalhar após o término de um curso que seria um curso accredited, né, um curso que te dá créditos, ou 2 anos se você fizer parte do STEM, né, STEM, que é o Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática, esse período não vai ser afetado por essa regra que está sendo colocada em ação agora. E isso vale tanto para cursos de inglês, graduação, mestrado e doutorado, ou não? Qualquer curso, ou seja, se o curso qualifica para o visto de estudante, né? Ou seja, você consegue emitir um formulário I-20, porque o curso qualifica mínimo de 20 horas semanais, sendo que das quais pelo menos 6 presenciais, e você está numa escola que é licenciada e cadastrada pelo SEVES ou antigo SEVES, se você cumprir esses requerimentos, não importa qual curso, desde que esteja parte do curso com carga presencial misturada com a parte online também. Então está tendo uma grande movimentação por parte dos estudantes, das universidades, tem bastante gente tentando fazer isso mudar, porque tem muita universidade que vai ter que seguir com a opção online, não vai conseguir fazer nem presencial e nem híbrido, e isso vai acabar prejudicando muitas pessoas, né, que não vão conseguir. Então, quais seriam as opções para essas pessoas que estudam hoje em algum local que não vai ser presencial e que não vai ser híbrido? O que elas podem fazer? Elas podem mudar tanto de estado, quanto de cidade, quanto de escola. É isso? Correto, correto. A gente tem falado com todo mundo que existem passos intermediários antes de uma decisão tão radical. Dá para estudar as opções, lógico que você faz planos para estar numa determinada escola, num determinado estado. É muito fácil falar quando se trata de um visto que está sendo proporcionado por uma escola de inglês, por exemplo, você muda de bairro e resolve o problema. A outra coisa é todo um planejamento para estudar numa escola, numa Ivy League, numa Harvard, numa Stanford, e aí como é que você substitui um negócio desse? Não tem como. Vão existir situações que simplesmente trocar de cidade ou de escola vai ficar inviável, mas vão existir casos que a pessoa vai ter outras opções, né? Algumas pessoas estão perguntando sobre mudar o status de visto de estudante para visto de turista, estando aqui dentro mesmo, para poder ficar por um período de mais 6 meses, esperar como vai ser o decorrer desses 6 meses, para ver se vai voltar a ser presencial ou não, ao invés de voltar para o seu país, continuar aqui durante esses 6 meses com o visto de turista. Isso seria uma opção ou não é recomendado? É possível, a gente acha que a imigração pode entender isso e ver isso que outrora não era visto com bons olhos, né? Você está aqui como estudante, de repente você pede para voltar como para turista, e eles entendem que, olha, se não dá para continuar estudando, que isso pode ser aceito com mais facilidade, essa volta para o status de B1, B2, e aí você ganha 6 meses, pelo menos, para ver se a coisa modifica, tranca a matrícula na faculdade para retornar depois. São adaptações que está todo mundo tendo que fazer neste novo mundo aí, né?
Doutor Alexandre, caso a pessoa volte para o país dela durante o outono agora para fazer o curso online e a partir de 2021 a escola dela volte a ser presencial ou híbrida, ela perde o visto de estudante nesse período ou ele só é pausado e em 2021 a pessoa pode voltar para os Estados Unidos para estudar presencialmente? Correto. O que invalidaria o visto seria permanecer em solo americano com a instituição online, 100% online. E aí você está em direta infração ao visto, né? Seja ele M1 ou F1. A última pergunta agora, doutor Alexandre. Quem estava programando iniciar os estudos agora no outono de 2020, a emissão dos vistos de estudante está cancelada por enquanto? Ou a pessoa pode seguir com o processo que, se a instituição dela tiver aula presencial, ela pode conseguir ter o visto dela aprovado? Sim, sim. A concessão ela não foi suspensa, desde que a escola tenha aulas presenciais ou o componente necessário mínimo presencial para as aulas aqui em solo americano. Muitas interpretações em cima dessa notícia estão erradas, são puramente aleatórias e tendenciosas, por exemplo, de cunho político. Então, deixando política de lado, é isso que a gente falou. Se a escola tem aulas presenciais que atendem o requerimento, não há com que se preocupar. E a pressão dos alunos em cima das escolas também funciona, porque as escolas vão, por sua vez, fazer pressão no condado, de repente, para que o condado libere a aula presencial obedecidos os requerimentos de distanciamento social, esterilização, mas, de repente, a escola consegue uma autorização para abrir presencial e aí não precisa fazer nenhum outro tipo de modificação, nem de mudança por parte do estudante. Então, eu acho que vale a pena primeiro estudar todas as possibilidades ou estudar todas as opções existentes agora e conversar com a escola antes de simplesmente ligar para a família e falar vou ter que ir embora, né? Vou ter que fazer as malas e acabou a minha vida aqui de estudante aqui nos Estados Unidos. Queria agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite. Foi muito importante isso, a gente conseguir tirar todas essas dúvidas, esclarecer todos esses pontos. Muito obrigada mais uma vez. Obrigado você. Parabéns pelo trabalho de estar aí divulgando e respondendo essas dúvidas e ajudando aos estudantes, essa ajuda aos estudantes brasileiros que se encontram nessa situação aqui. E se precisar de qualquer coisa, estamos à disposição. Pode nos chamar nos números do escritório, website, mídias sociais. Acredito que vai estar tudo listado aí. E lembrando que a gente suspendeu a cobrança de consulta, né? Agora nesse período de pandemia, até como um apoio à comunidade. São muitas perguntas que estão chegando, porque muitas vezes a resposta ela é uma resposta rápida, que pode ajudar muito o destino daqueles que estão aí ansiosos, desesperados. Se gerar algum serviço que a gente possa fazer, vamos passar a proposta, mas isso é uma maneira da gente contribuir como aí um serviço essencial de ajuda à comunidade. E se o retorno não vier de forma financeira, não tem problema, porque o retorno vem lá de cima, com certeza. Verdade. Parabéns pela atitude, porque nesse momento a gente está realmente vendo as pessoas serem mais humanas, ajudarem mais umas às outras, né? Então, parabéns pela atitude. Ajudar nesse momento de ansiedade, tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Obrigado. Eu vou deixar aqui todos os seus contatos, caso alguém queira mandar alguma mensagem, tirar mais alguma outra dúvida ou contratar o serviço de vocês, vai estar tudo aqui. Então o vídeo de hoje foi mais para tentar ajudar vocês com o que está acontecendo, para vocês poderem enviar para os seus familiares, explicar um pouco melhor, se situarem, entenderem quais são as opções, quais são as alternativas. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se ficar mais alguma dúvida, se vocês tiverem mais alguma informação para complementar, podem colocar nos comentários. Obrigada para todo mundo que assistiu. Compartilha para alguém que você sabe que possa ter dúvidas também. Muito obrigada e até a próxima.